Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso estar na casa do nosso Deus e poder glorificar e exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. As Escrituras Sagradas, queridos, fazem uso de determinadas palavras e expressões que são próprias aos cristãos e que muitas vezes o mundo secular não compreende. Essas frases, essas expressões, essas palavras são absorvidas e fazem parte do linguajar da maioria dos crentes. Palavras que a igreja do Senhor se apropriou ao longo de toda a sua história e que estão contidas na palavra de Deus. Palavra que certamente tem um poder especial de revelar aquilo que Deus deseja para o seu povo. No entanto, tem se abatido contra a igreja uma tragédia e que se faz presente em especial nos nossos dias, aonde o liberalismo teológico, aonde o secularismo, aonde o hedonismo, aonde movimentos contrários aos princípios cristãos têm se erguido para tirar, do seio da igreja os valores que nós cremos e que infelizmente alguns acabam por abandonar. Nesses tempos modernos, vemos pessoas, cristãos, deixando termos bíblicos que têm um grande significado para o cristianismo e absorvendo expressões que são corriqueiras, que são comuns aí fora. E ao invés de nós evitarmos o uso de expressões bíblicas, por talvez desconhecermos o seu sentido, na verdade devemos procurar entender, aprender aquilo que Deus tem reservado na sua palavra, para que assim possamos nos apropriar das verdades de Deus, tanto para a nossa vida, como também para os nossos irmãos. Eu quero convidá-lo a assistir a essa pregação e muitas outras que estão no nosso canal no YouTube. Você que está nos acompanhando, você que participa conosco de forma remota, que você seja também alcançado pela palavra de Deus. Aproveite e se inscreva no nosso canal, acione o sininho que é para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça os seus comentários e principalmente, compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas. É uma forma de você e cada um de nós estarmos levando a palavra de Deus a outras pessoas. Na nova série Doutrinas Cristãs, o primeiro termo com o qual nós vamos lidar é redenção. E aqui não tem nada a ver com a cidade aqui do interior do estado do Ceará. A palavra de Deus, ela traz essa terminologia que está muito voltada para a vida do cristão, porque diz respeito àquele que é o nosso Redentor, aquele que nos redime. E aí nós vamos fazer uso para trazer esse ensino da passagem bíblica lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Queridos, redenção é uma palavra que tem um significado especial para o cristão, porque na base da vida cristã, nós somos redimidos, nós encontramos o nosso Redentor, e essa expressão, ela não é estabelecida somente no Novo Testamento. A gente vai ver que no Velho Testamento, Deus também estabelece aqueles que estariam redimindo o povo, e que seria uma sombra de Jesus, seria um tipo daquele que estava prometido, o filho da promessa. É facilmente definido redenção como a libertação da escravidão de alguém mediante o pagamento por outra pessoa. Hoje, nós não temos assim facilidade de compreender o peso dessa palavra, porque nós não temos mais, ou não vivemos com o período da escravidão. Mas no Brasil colonial, ou mesmo nos dias de Jesus, ou antes disso, você ser escravo, só havia um jeito de você ganhar a sua liberdade, era você ser redimido, e essa remissão acontecia através do pagamento. O pagamento que outra pessoa fazia da sua dívida ou
daquele preço que havia sido estabelecido sobre a sua vida. Aquele que foi escravizado foi liberto por outra pessoa através da compra da sua liberdade. O escravo, por si só, ele não tinha como comprar a sua liberdade. Somente outra pessoa poderia adquiri-lo. E é interessante porque, ao fazer essa aquisição, o novo proprietário poderia mantê-lo escravo ou libertá-lo. O dicionário de teologia de Grens, Guretz e Fir Nordman traz a seguinte definição: redenção é o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra no relacionamento com Deus por meio de sua graça e do pagamento feito na morte de Jesus. A redenção é uma das figuras metafóricas que o Novo Testamento usa para explicar a obra salvadora e misericordiosa de Deus em Jesus. Então, esse dicionário de teologia já usa o termo de redenção, procurando com isso mostrar que na redenção o homem pecador é resgatado da prisão do pecado. Mas esse homem pecador, por si só, por si mesmo, ele não tem como promover a sua autorredenção. Ele não tem como se libertar. Ele precisa que outro venha libertá-lo. Alguém que seja o seu redentor. E na palavra de Deus nós descobrimos, e vamos ver isso claramente, que esse redentor é Jesus Cristo. A redenção, queridos, tem sido estudado por vários cristãos, por muitos teólogos ao longo da história do cristianismo. Nós separamos 4 teólogos com seus conceitos acerca de redenção. O primeiro deles, Henry Allen Ironside. Ele faz a seguinte colocação sobre o termo: a palavra redenção atravessa a Bíblia de capa a capa. De fato, podemos dizer sem qualquer sugestão de hipérbole que este é o grande e notável termo das Escrituras Sagradas. Por toda parte, do Gênesis ao Apocalipse, encontramos Deus, de um modo ou de outro, a apresentar-nos a verdade da redenção. Para esse teólogo, ele coloca que a palavra redenção, mas não só a palavra, o alvo da redenção, o objetivo da redenção, se encontra desde Gênesis até Apocalipse. Deus sempre procura redimir um povo rebelde, pecador. Se isso aconteceu no Velho Testamento com o povo de Israel, isso acontece no Novo Testamento com a igreja. Ray Summers diz que o Novo Testamento centra a redenção em Jesus Cristo. Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue, Atos 20, 28. Deu-se pela vida do mundo, João 6, 51. Como bom pastor, deu sua vida por suas ovelhas, João 10, 11. E demonstrou seu grande amor, dando sua vida por seus amigos, João 15, 13. O propósito de Jesus da terra foi realizar um sacrifício de si mesmo para a libertação do homem do pecado. Então, esse outro teólogo coloca Jesus como aquele que se apresenta como sacrifício para redimir o seu povo. Merrill Tenney diz que o coração da mensagem bíblica da redenção é a libertação do povo de Deus do domínio do pecado por meio do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo e a sua consequente reconciliação com Deus e seu reino celeste. Ou seja, Jesus, ele provê a libertação do seu povo, assim como o povo de Israel estivera escravo do Egito e precisou ser liberto da escravidão para viver um novo tempo na sua vida. Jesus agora se apresenta como aquele que liberta-nos da escravidão do pecado e nos dá a perspectiva de um novo viver, de uma nova vida em Cristo Jesus. E por último, James Dixon Douglas afirma que a redenção não somente lança os olhos de volta para o Calvário, mas também contempla a liberdade na qual se encontram os redimidos. Ele diz, olha, redenção não é só você olhar para a cruz. Na cruz, Jesus se sacrificou por você e por mim. Mas também é você olhar para o futuro. Olhar para a liberdade que você tem hoje em Cristo. Você não é mais escravo do pecado. Você agora é alguém que tem a liberdade de viver com Cristo, por Cristo e para Cristo. É claro que a gente vai encontrar muitas definições acerca de redenção. Mas, amados, eu gostaria de, nessa noite,
que nós nos debruçássemos em Efésios, capítulo 1, verso 7, para entender melhor o que a Bíblia diz acerca de redenção. É certo que esses 4 teólogos que eu citei, e muitos outros, beberam os seus estudos na Bíblia Sagrada. Mas se a gente observar, queridos, quando a gente pega a palavra redenção em grego, o sentido dela é de alguém que foi comprado e removido do mercado de escravos. Em geral, nos dias de Jesus, dos apóstolos, os escravos, eles eram comercializados em um determinado mercado. Vinham navios com escravos de vários locais até os grandes centros que abasteciam as pequenas cidades. E ali os interessados iam e compravam os escravos que desejassem. Quer fossem aqueles homens fortes para arar a terra, quer fossem as mulheres que pudessem tomar conta da casa. Ou até mesmo serem escravas sexuais, que era muito comum naqueles dias. O mercado de escravo era o local aonde as pessoas eram comercializadas. E quando se fala de redenção, aqui o termo quer dizer que você foi tirado desse mercado. Mas não somente isso, é que você foi liberto da escravidão. Você não foi tirado do mercado para servir numa propriedade. Você não foi tirado do mercado para servir um novo proprietário. Não. Você foi tirado do mercado de escravos porque você foi liberto. Então o termo redenção tem esse significado. Nós antes estávamos presos, marcados pelo pecado. E agora fomos libertos em Cristo Jesus. Esse é o sentido de ser redimido, de ser alcançado pela redenção do Senhor. Mas, se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber o poder que essa palavra tem para a sua vida e para a minha vida. Como nós hoje não temos o peso da escravidão, como teve no passado, às vezes nós não entendemos o quão isso é significativo para cada um de nós. Porque parece-me que o pecado, mesmo que nós estivéssemos dele escravos, achávamos que nós seguíamos os ditames do nosso coração. Cada um fazia o que queria. E na verdade, essa é uma característica daquele que está escravo. Achar que vai para onde quer. Na verdade, quem não tem Deus, segue as ordens do diabo. E falsamente está iludido, achando que está fazendo o que quer. Porém, quando a gente volta um pouco no tempo, a gente vai verificar, queridos, que o primeiro casal, Adão, foi o primeiro homem que criado por Deus, morando no jardim, livres do pecado, desfrutando da comunhão plena com Deus. Em determinado momento, desobedeceram, pecaram. E aí nós sabemos a consequência. Eles mergulharam não apenas suas vidas, mas toda a raça humana no pecado. E por causa do pecado deles, todos, desde então, nascem em pecado e separados de Deus. É isso que as Sagradas Escrituras nos dizem. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 3, versos 10 a 12, nos é declarado: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está dizendo, olha, todos pecaram. Não há um justo. Não há ninguém que bata no peito e diga, eu sou perfeito. Lá em Romanos 3, 23, nos é dito que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a gente sabe qual é o resultado do pecado. É a morte. Tanto a morte física, quanto a morte eterna. E Paulo enfatiza o peso do pecado e nos aponta a única solução, quando lá em Romanos 6, 23, ele afirma, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz, olha, é verdade, o salário do pecado é a morte. Assim como o trabalhador passa todo um período exercendo a sua profissão para ao final daquele período receber o seu bônus, receber o seu salário, do mesmo jeito. O homem passa toda a sua vida e o seu salário é a morte, por conta do seu pecado. Mas o Senhor
traz uma palavra de conforto, mas ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Claramente, queridos, todos os homens que vivem neste mundo precisam de redenção. Todos nós nascemos escravos pelo pecado e precisamos de alguém que compre a nossa liberdade, libertando-nos da escravidão e da condenação do pecado. E nessa noite, nós queremos, a partir da passagem de Efésios 1:7, apresentar 3 aspectos da redenção que eu creio possam nos ajudar a entender melhor a importância dessa palavra. Primeira coisa, é o plano da redenção. Veja a primeira parte do versículo. Nele, em Jesus, nós temos a redenção. O problema, queridos, é que nós não conhecemos o plano de Deus. Nós lemos pouco a palavra do Senhor. Com o primeiro casal veio o pecado, veio a morte, a raça humana. E por causa disso, todos nós temos a necessidade de redenção. Contudo, a redenção em Cristo nunca foi o plano B. Nunca foi algo que Deus precisou realizar porque ele foi pego de surpresa com o pecado do homem. Não! Deus não descobriu o pecado de Adão de uma hora para outra e começou a buscar uma solução para esse problema do pecado da humanidade. Na verdade, Deus já sabia muito antes de Adão dar o seu primeiro suspiro, que a humanidade mergulharia no pecado e precisaria de um redentor. Daí Paulo afirmar em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não existe um plano B. O plano de Deus sempre foi a nossa redenção através de Jesus. Cristo foi o cordeiro morto no plano de Deus antes da criação. É interessante, queridos, porque quando a lei é entregue no Velho Testamento, a gente vê que, pela lei, ofereciam-se sacrifícios, mas aqueles sacrifícios eram uma expiação limitada para o pecado. Todos os anos, as pessoas precisavam apresentar novos sacrifícios. Esses sacrifícios eram repetidos ano após ano. Porém, para que o resgate fosse feito plenamente, tinha que haver um sacrifício perfeito. A nossa redenção, ela só foi possível através da pessoa e obra de Jesus, o Filho unigênito do Pai. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que a redenção sempre envolve um pagamento. E Cristo cumpriu a obra da redenção ao morrer na cruz, levando os meus e os seus pecados e suportando o justo julgamento de Deus que todos nós merecíamos. No julgamento de Deus, nós estávamos condenados ao inferno. Mas Cristo levou sobre si os meus e os seus pecados. E isso fez com que a obra da redenção se cumprisse em Cristo e nos alcançasse com o seu perdão. A nossa redenção, queridos, e a nossa reconciliação com Deus, ela foi assegurada pela obra consumada na cruz. Quando a gente olha os 3 anos do ministério de Jesus, desde o seu início, o diabo procurou demovê-lo dessa decisão. Procurou impedi-lo para que ele chegasse àquele momento. De todas as formas, o inimigo procurou tirá-lo daquele alvo final. Mas o Senhor cumpriu cabalmente o propósito para o qual ele havia sido enviado pelo Pai. O Senhor declara lá em Hebreus capítulo 10, verso 10: pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Enquanto que no Velho Testamento, anualmente um sacrifício precisava ser feito, pois era uma expiação limitada, agora, uma vez por todas, Cristo morreu no nosso lugar.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou por você e por mim. Nos versos 12 e 14 de Hebreus 10, diz: quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício, ele sacerdote e ele sacrifício, oferecido pelos pecados, ele então assenta-se à direita de Deus. Este é o plano perfeito da redenção de Deus, para redimir o seu povo do pecado. Jesus, ele, tão somente ele, é o plano da redenção de Deus para a sua vida. Não existe um plano B. Sempre ele foi o único plano de redenção. O segundo aspecto, queridos, que nós encontramos aqui em Efésios 1:7, é o pagamento da redenção, que se dá através do seu sangue, por meio do seu sangue, como diz aqui em Efésios 1:7. Queridos, nós não podemos esquecer que a redenção sempre exigia pagamento. Um preço tinha que ser pago para resgatar alguém da escravidão. Alguém não poderia chegar no mercado de escravos e simplesmente sair com aquele escravo como se fosse seu. Algo precisava ser feito, um preço precisava ser pago. Alguém tinha que fornecer o pagamento para libertar outra pessoa da escravidão. Isso tanto no sentido físico, porque a única maneira de um cativo, um escravo ser liberto, era comprá-lo. Como também no sentido espiritual. Porque devido à nossa natureza caída, devido sermos pessoas nascidas em pecado, todos nós fomos escravizados pelo nosso pecado. Estávamos presos ao pecado e a Satanás. Ah, pastor, mas que palavra dura. Eu não era escravo de Satanás, não. Eu podia até cometer um erro aqui, um deslize acolá. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que nós servimos a um Senhor ou a outro. E se nós não servíamos ao Senhor, nosso Deus, só tinha alguém a quem nós servíamos antes. Não tínhamos esperanças de prover a nossa redenção. Nós não tínhamos como pagar a nossa libertação. A nossa única esperança era alguém que tivesse a capacidade de fornecer o pagamento que Deus exigia. Não é o diabo exigindo o pagamento, não. É Deus que exigia esse pagamento, por conta do nosso pecado. E Deus sempre exigiu um sacrifício de sangue. O sangue tinha que ser derramado para expiar o pecado, resultando em redenção. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 22, é feita uma declaração bombástica para todos aqueles que abraçam o liberalismo e não aceitam falar do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há perdão. Alguns dizem, não, Jesus não precisava ter morrido daquele jeito. Outros até vão dizer, não, Jesus não morreu. Aquilo tudo foi invenção. Mas, amados, sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue você e eu não estaríamos aqui. Sem derramamento de sangue nós estaríamos condenados ao inferno. Paulo declarou em Efésios 1:7 que a nossa redenção era assegurada por meio do sangue de Cristo. E isso foi prefigurado lá no Jardim do Éden. Em seu pecado, Adão e Eva descobriram a sua nudez. Eles estavam vivendo normalmente, aquilo nunca foi dificuldade para eles, mas a consequência do pecado veio sobre isso também. E animais foram mortos, sangue foi derramado para fornecer uma vestimenta que cobrisse o seu pecado. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício supremo que Cristo faria, indicando assim que voluntariamente Ele morreria em nosso lugar para comprar a nossa redenção. Ele não foi obrigado a ir à cruz. Ele se entregou, Ele se doou por amor a cada um de nós. O santo, sem pecado, o Filho de Deus tornou-se sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Ele derramou o seu precioso sangue para apaziguar a ira de Deus. Queridos, às vezes nós ficamos amedrontados com algumas palavras. Jonathan Edwards escreveu uma mensagem célebre que ficou na história.
cristã. Pecadores nas mãos de um Deus irado. A história diz que quando Jonathan Edwards estava pregando, e naquele período os pregadores eles tinham o hábito de fazer a escrita de toda a pregação e fazer a leitura. E não era aquela leitura empolgante, né? Era aquela coisa assim quase que enfadonha, sem altos e baixos, aquela leitura assim tranquila. Mas as pessoas ao ouvirem aquilo que Jonathan Edwards falava, os homens ficavam agarrados às colunas do prédio, da igreja, com medo de caírem no inferno. Tamanho era o peso do pecado sobre os seus ombros, de saber da ira de Deus frente ao pecado, frente àquilo que o homem estava cometendo. É por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19 é dito: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro está dizendo: olha, não foi nada desse mundo que possa trazer-lhes a redenção. Não há nada, nenhuma riqueza, nenhum bem que possa trazer-lhes a vida eterna. Foi pelo precioso sangue de Cristo. E nessa mesma carta de Pedro, no capítulo 2, verso 24, é dito que ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isso aqui é até uma expressão paradoxal, né? Por suas feridas vocês foram curados. A ferida de Jesus, os machucados de Jesus, nos trouxe cura. O castigo que veio sobre ele, nos libertou. Nada foi feito por você ou por mim, para que merecêssemos o seu perdão. Mas a palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. A sua vida, meu irmão, foi salva, redimida por um alto pagamento. A sua dívida foi paga. Eu lembro, algum tempo atrás, quando de porta em porta, a gente tinha aquelas pessoas que vendiam, que comercializavam os produtos, como era o nome? Os galegos, né? Mãezinha comprava muita coisa com os galegos, e era uma prestação a perder de vista. Às vezes era uma bacia de alumínio, aí ele pegava ali, dividia em 10 parcelas aquela bacia, e todo mês estava lá o galeguinho na porta, para receber aquela quantia, aquela parcela. Naquele dia, ele não faltava, era tiro e queda, ele não perdia uma parcela, até que toda a dívida fosse quitada, fosse paga. Meu amado irmão, você, eu, jamais, mesmo que vivêssemos 300, 500 anos, jamais poderíamos pagar a nossa dívida. Mesmo que fôssemos os homens mais ricos dessa terra, poderíamos pagar a nossa dívida. Essa dívida só poderia ser paga pelo sangue de Cristo. Terceiro e último aspecto, queridos, a consequência da redenção. Veja aí no capítulo 1, verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Há uma consequência no sacrifício de Cristo, o perdão dos pecados. Para aqueles que são salvos pela graça de Deus, que experimentaram a redenção em Cristo, há uma consequência, uma transformação milagrosa acontece. O perdão dos pecados. Ah, queridos, é você abrir o seu coração, derramar suas lágrimas e pedir a misericórdia de Deus, pedir o perdão do Senhor e saber que Ele perdoa os seus pecados. A palavra de Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento. Ele não é como aquele que na primeira oportunidade passa. Olha, você está lembrado do que você fez há 15 anos atrás? Jesus, olha, esquece tudo isso. Ah, queridos,
Todos nós éramos culpados e condenados diante de Deus. O nosso pecado causou separação do Senhor, trazendo morte e sofrimento eternos. E a nossa única esperança era que alguém que fosse digno pagasse a nossa dívida. A dívida que nós devíamos e que não podíamos pagar. Cristo Jesus fez isso lá na cruz, quando Ele morreu no nosso lugar. É por isso que a fé, queridos, ela foi estendida a nós. E nós fomos salvos pela graça de Deus, tendo o nosso pecado e a culpa que caía sobre nós totalmente perdoados. Eu sei que às vezes nós nos debatemos em meio às culpas. A história cristã fala acerca de Lutero, como um monge que num mosteiro se autoflagelava por conta do peso do pecado. Ele sabia que ele era um vil pecador. E às vezes nós sentimos esse peso da culpa, de erros que cometemos. É claro que isso é um bom sinal, é sinal que está havendo mudança, transformação, arrependimento. Porque quando nós aceitamos o pecado como uma normalidade, como algo comum, nós na verdade estamos doentes. Mas quando o pecado traz esse peso de culpa, isso é um bom sinal. Mas o melhor sinal é saber que Ele nos perdoa, que Ele nos perdoa, que Ele nos perdoa. Ele carregou os nossos pecados na cruz para que nós pudéssemos ser justificados aos olhos de Deus. O nosso pecado foi removido, Deus o lançou no mar do esquecimento, escolhendo não mais lembrar ou manter o nosso pecado contra nós. Aqueles que uma vez foram condenados e dignos de morte, agora são vistos como justos por Deus e herdeiros da promessa da vida eterna. Talvez você diga assim: ah, pastor, quantos erros eu já cometi, meu Deus, a minha lista talvez seja o dobro da sua. Mas apesar dos nossos erros, das nossas falhas, quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós nos aproximamos do seu altar, arrependidos do pecado que cometemos e buscamos o seu perdão, Ele nos aceita. Os salvos pela graça são agora aceitáveis aos olhos de Deus e purificados de todo pecado e injustiça. Mas é Deus que conhece o nosso coração. É Deus que sabe a verdadeira mudança que acontece no nosso íntimo. Porque, queridos, podemos até ludibriar a pessoa mais próxima a nós, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos, o pastor, mas em momento algum vamos enganar ao Senhor. É por isso que o que nos cabe fazer é, arrependidos, buscarmos o conserto com Deus. Se você não tem mais nada para agradecer hoje, você pode se alegrar na graça de Deus que foi estendida a pecadores como você e como eu. É por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, nos é dito: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele nos amou, Ele nos ama. É por isso, queridos, que nós podemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados, e não somente o perdão, mas sabermos que esse perdão se dá através da riqueza da sua graça, não é mérito nosso. Não é porque que Deus olhou e viu algo positivo em você, não são os seus bons olhos, ou os seus belos cabelos, não é nada disso. Se fosse depender disso, meu Deus, do que seria de algumas pessoas. Mas é porque Deus é misericordioso e estende o seu amor a cada um de nós. Eu quero concluir, queridos, essa reflexão com uma história que aconteceu nos Estados Unidos em 1829. Um homem chamado George Wilson, ele havia sido preso, julgado e condenado por assassinato e roubo. A sua família era uma família muito conhecida. E depois que ele foi enviado à prisão, a família fez diversos recursos para tentar libertá-lo. Eventualmente, os apelos chegaram à mesa do presidente Andrew Jackson. E depois que ele revisou os arquivos e por conhecer a família e os antepassados daquele homem, por causa deles, ele ofereceu então o perdão a George Wilson. Levaram a notícia para a prisão, esperando que ele pudesse dar pulos de alegria. George Wilson, porém,
ele recusou o perdão. Ele disse que não queria o perdão porque era culpado e merecia morrer. Disseram-lhe então que não poderia rejeitar, pois era um perdão presidencial. Mas ele disse que podia, e negava-se a receber o perdão do presidente. Isso desencadeou uma tremenda batalha legal, pois nunca na história americana algo assim tinha acontecido. Ou seja, um condenado negar-se a receber o perdão e preferir a morte. Eventualmente o processo chegou ao Supremo Tribunal, e a decisão foi tomada pelo chefe de justiça John Marshall, que disse: um perdão não tem efeito até que seja aceito por aquele a quem se destina. Marshall declarou: embora seja quase inconcebível que um criminoso condenado recuse um perdão, se ele o recusar, o perdão é de nenhum efeito. Assim, George Wilson deve morrer. E morreu porque não aceitou o perdão que havia sido oferecido. Queridos, em nossos dias, há muitos que não querem o perdão de Deus. O perdão lhes foi estendido. Há muitos a quem lhes é anunciado o sacrifício de Cristo, mas não aceitam o perdão de Deus. E infelizmente, até mesmo na igreja, há aquelas pessoas que inveteradamente continuam no pecado e não querem o perdão de Deus. Devemos aceitar, queridos, a obra expiatória de Jesus na cruz, por amor a nós, acreditando que nós somos incapazes de prover salvação para nós mesmos, que nós somos incapazes de nos arrependermos dos nossos pecados, se o Senhor não nos alcançar com a sua obra graciosa. A redenção do pecado foi garantida, mas você deve responder à oferta da graça. O nosso Deus é um Deus soberano, mas cada um de nós é responsável pelas decisões e escolhas que fazemos. O Senhor nos estende o seu perdão. Não podemos rejeitá-lo. Precisamos dizer: Senhor, eu te agradeço pelo teu perdão. Eu quero estar contigo sempre, todos os dias da minha vida, mesmo que eu não mereça, mas eu quero viver para a tua glória. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você tem dado um passo à frente e 10 para trás. Eu não sei se você tem tido uma vida aonde aparentemente as pessoas te veem como um crente, mas a realidade é totalmente distorcida. Eu não sei como você está aí na sua casa, acompanhando essa mensagem através do YouTube, mas a única coisa que eu posso te assegurar é que o mesmo Deus que estendeu o seu perdão para a minha vida, é o mesmo Deus que estende o perdão para você nessa noite. E você também pode tomar essa decisão, confessando-o como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. E se há algo que você sabe que não agrada o coração de Deus, algo que você tem alimentado, algo que pertence ao mercado de escravos, algo que você ainda não se desvencilhou, eu quero te dizer que é um novo tempo na sua vida. Deixa isso para trás. Viva um novo tempo com o Senhor. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.